Na aula de hoje discutiremos a difração de Fraunhofer, que é observada para distâncias suficientemente grandes entre o obstáculo e o anteparo de observação. Basicamente, o que vamos fazer hoje é considerar a direção de propagação da onda incidente e a direção da onda difratada na equação 4.23, que é o princípio de Huygens-Fresnel com as condições de contorno propostas por Kirchhoff aplicadas. Iniciamos com uma definição do que seria a difração de Fraunhofer. Para uma distância r suficientemente grande do ponto de observação P à abertura A, entra-se na região de difração de Fraunhofer, onde a figura de difração corresponde à variação da intensidade com a direção de observação. Bem, mas o que seria uma distância r suficientemente grande? R suficientemente grande é a distância para a qual não se observam os efeitos da difração de Fresnel, ou seja, quando o diâmetro da abertura é muito menor que o raio da primeira zona de Fresnel, ou seja, não cabe uma zona de Fresnel dentro do diâmetro da abertura. E quando isso ocorre, nós entramos na região da difração de Fraunhofer. A condição para que isso aconteça é que a razão entre o quadrado do diâmetro e o produto entre lambda e r seja muito menor do que 1, onde d ao quadrado é o diâmetro quadrado da abertura e r é a distância entre o obstáculo e o anteparo de observação. Ou seja, nós temos que ter uma distância entre o obstáculo e o ponto de observação muito maior que a razão entre o quadrado do diâmetro e o comprimento de onda da luz incidente. O produto lambda-r que aparece nessa relação, ele pode ser considerado também como sendo o raio da primeira zona de Fresnel. Desenvolvendo essa relação para um R muito maior que o diâmetro da abertura, nós encontramos também que R dividido pelo diâmetro da abertura vai ser muito maior que a razão entre o diâmetro da abertura e o comprimento de onda da luz incidente, que vai ser também muito maior que 1. Então, dentro dessas condições, nós podemos considerar que a distância entre o obstáculo e o ponto de observação na difração de Fraunhofer, ela tende ao infinito. Colocadas as condições para a difração de Fraunhofer, vamos agora analisar a propagação de uma onda plana após incidir sobre a abertura A numa direção U0. Então, nós estamos tomando como origem o ponto O da abertura A, que é esse aqui, e a direção de incidência é a direção U0, que forma um ângulo θ0 com a normal da frente de onda. Na nossa análise, nós estamos considerando um ponto P' sobre a frente de onda incidente, no nível da superfície A. Esse ponto P', ele é localizado pelo vetor posição x', definido como sendo tendo como módulo o segmento de reta OP'. Então ele tem um módulo definido pelo segmento de reta OP' e ele é orientado de O para P'. Então a função de onda que vai representar a onda plana incidente vai ser N0 de P', que é igual a A0, que é a amplitude incidente, vezes o fator de fase associado, que é E elevado a I K0 escalar x', onde K0 é o vetor de onda incidente, definido como sendo o número de onda na direção U0. O nosso objetivo é aplicar essas condições e esse resultado para onda incidente na equação 4.23, que é o princípio de Huygens-Fresnel adaptado por Kirchhoff. Então nós já definimos N0 de P' e agora nós vamos definir
Rzinho, que é a distância entre P' e o ponto de observação P. Ok, então a nossa situação é a seguinte: nós temos uma onda plana incidindo do lado esquerdo aqui da abertura A. Após incidir na abertura, ela difrata, ela sofre um desvio na sua direção de propagação e ela passa a se propagar na direção U. A onda resultante no ponto de observação P vai ser o resultado da interferência das ondas esféricas secundárias. Isso de acordo com o princípio de Huygens-Fresnel que nós vimos anteriormente. Lembrando que a 4.23 ela é uma adaptação feita por Kirchhoff desse princípio. Então nós vamos encontrar R em função da direção do raio luminoso difratado U. Então quem é que vai ser Rzinho, que é a distância P, P'. Quem que vai ser Rzinho? Rzinho vai ser aproximadamente igual ao segmento de reta OP menos o segmento de reta OP linha. Lembrando que o ponto de observação P está a uma distância muito grande da abertura A, okay? Então por isso essa aproximação é possível. Bem, então quem é OP nós sabemos que é R, né? Eu já tinha colocado aqui e fica claro observar na figura 4.3. Mas quem é OP linha? OP linha é a projeção de OP linha sobre o segmento de reta OP, ou seja, é a projeção de X linha na direção U. Então nós temos que isso aqui vai ser igual a OP, que é R, menos a projeção de X na direção U, ou seja, X linha, no caso a projeção de X linha na direção U, que é X linha, o vetor X linha, escalar U. O termo E elevado a IKR sobre R na 4.23, ele pode ser aproximado por... Nós podemos fazer Rzinho aproximadamente igual a R no denominador, certo? O resultado vai ser bem próximo. Só que nós não podemos fazer R maiúsculo aproximadamente igual a R minúsculo no numerador, porque a fase que é KR na exponencial, ela vai variar muito dentro da abertura, certo? Porque o diâmetro ele é muito maior do que o comprimento de onda. Então, desse modo, o termo E elevado a IKR sobre R na 4.23 pode ser aproximado por... Então, E elevado a IKR sobre R vai ser aproximadamente igual a 1 sobre R, que multiplica E elevado a IK, que multiplica Rzinho. Quem é Rzinho? É R menos X' escalar U. Substituindo as equações 4.26 e 4.28 na equação 4.23, que é o princípio de Huygens-Fresnel-Kirchhoff, nós obtemos para a função de onda no ponto de observação uma função de onda Ni de P igual a 1 sobre I lambda, que multiplica a integral sobre a abertura do cosseno de θ', vezes o Ni0 de P', que é A0, que multiplica E elevado a I K0 escalar X', vezes E elevado a IK, que multiplica R menos X'
escalar U sobre R maiúsculo, que multiplica... Esse último termo seria d sigma. D sigma é um elemento de área sobre a frente de onda, certo? Calculado sobre a frente de onda. Como nós mudamos a nossa variável para x', né, que é o termo que nós estamos utilizando para medir a posição e distância sobre a frente de onda incidente, na abertura A, nós vamos trocar o d sigma por d2 x', que tem o mesmo sentido que d sigma. Também vai ser um elemento de superfície sobre a abertura A. Então nós temos que onde d sigma, o d sigma que aparece na 4.23, ele vai ser definido como sendo um d2x. Os dois têm d2x'. Os dois têm o mesmo sentido, né? Os dois são elementos de superfície. O fator de obliquidade cosseno de θ', ele varia muito pouco nessa situação que nós estamos analisando, ou seja, ele varia muito pouco sobre A. E a maior parte da intensidade da onda resultante, ela vai para direções próximas da direção de incidência U0. Então, como ele varia pouco e a maior parte da intensidade ela vai se encontrar em direções próximas da direção de incidência, nós podemos aproximar o fator de obliquidade cosseno de θ', ou nós podemos igualar, né, no caso, ao cosseno do ângulo de incidência, né? Nós podemos fazer essa aproximação. Substituindo na equação, na função de onda que nós obtivemos anteriormente, nós vamos encontrar n de P igual... Bem, isso aqui, esse termo, esse cosseno de θ0, como a direção de incidência é fixa, nós temos que isso aqui vai ser uma constante. E se é uma constante, ele vai sair da nossa integral sobre a superfície A. Então a função de onda vai ser dada por 1 sobre I λ, que multiplica... Quem é que vai sair da integral? Vai sair a amplitude incidente, vai sair o fator de obliquidade, que agora é igual ao cosseno de θ0, que é o ângulo de incidência, e vai sair 1 sobre R. Então, a nossa função de onda vai ficar A0, que é a amplitude incidente, sobre I λ, que multiplica o cosseno de θ0, que é o nosso fator de obliquidade, constante, vezes 1 sobre R, onde R é a distância ao ponto de observação. E isso tudo vai multiplicar a integral sobre a superfície A de E elevado a I K0 elevado a I K0 escalar x', que multiplica E elevado a I K, que multiplica R menos x' escalar U d2 x'.